Olá pessoal, tudo bem? Estamos eu e minha porquinha aqui gravando mais uma aula aí para vocês. Pessoal, página 148, apostila 2, aulas 33 e 34. Assunto de hoje: dilatação linear, superficial e volumétrica. Ok? Pessoal, a dilatação linear é a dilatação em uma dimensão apenas, está variando apenas o comprimento. A dilatação superficial está dilatando apenas a área, duas dimensões. E a dilatação volumétrica está dilatando todo o volume, as três dimensões, ok? Pessoal, então vamos lá. Tem o comprimento inicial L0, se eu aqueço, ele vai dilatar. Aumentou o comprimento, ΔL. ΔL, L0, alfa, Δθ. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, vezes alfa é o coeficiente de dilatação linear. Δθ, variação da temperatura. A dilatação superficial vai ser similar. Variação da área, A inicial, beta, Δθ. Beta, coeficiente de dilatação superficial. Alfa linear, beta superficial. Beta é 2 alfas, porque dilatou lado, lado. Se a gente fosse fazer a demonstração matemática, beta, 2 alfas. Coeficiente de dilatação superficial. O volumétrico, mesma coisa, L, na quando dilata todo o volume. ΔV, V0, gama, Δθ. Gama é 3 vezes alfa, tá? Nicolau, sempre que aumenta a temperatura dilata? Quase sempre. Sempre para todos os materiais, exceto a água, que tem aquele comportamento anômalo, né, entre 4 e 0 graus. A gente vai discutir isso mais à frente, mas a água, não é que eu estou esfriando, vai contraindo, né? E na hora que chega a 4 graus, entre 4 graus e 0, ela expande. Tanto quando a gente coloca uma garrafa d'água muito cheia no congelador, ela às vezes até estoura, né? Porque a água vai dilatar entre 4 e 0 graus. Por isso que se eu faço um gelo, pego 1 litro d'água, faço uma pedrinha de gelo desse 1 litro, né? Tiro um pouquinho só. Daí depois eu pego esse pedrinho e jogo em cima da água, ela vai boiar. Por quê? Como ela dilatou, ela vai ficar menos densa. Isso é assunto para o futuro, tá? Então vamos lá. Vamos fazer os exercícios dessas duas aulas. Dando continuidade, vamos resolver os nossos exercícios. Número 1. Um trilho de ferro, alfa igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Alfa, coeficiente de dilatação linear. De comprimento inicial 10 metros, sofre uma variação de temperatura 30 graus Celsius. Então esse já é o Δθ, né? Determine a variação do comprimento do trilho. ΔL, L0, Δθ. ΔL, L0 é 10, alfa 12 vezes 10 a menos 6 e Δθ 30. Então aqui, ó, L0, alfa, Δθ. Certo? L0, alfa e Δθ. Alfa é tudo isso aqui, né? Ou, fazendo a conta, variação do comprimento, 3,6 metros. Número 2. Uma régua de 30 centímetros é construída de um material de alfa 20 vezes 10 menos 6 graus Celsius menos 1 e é calibrada a uma temperatura de 20 graus Celsius. Determine o comprimento da régua em um dia cuja temperatura atinge a marca de 40 graus Celsius. Pessoal, ΔL, L0, alfa, Δθ. Tem o L0, tem o alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Feita a conta, acho que a variação do comprimento é 0,12. Como variação é final menos inicial, passamos o inicial para cá, vai ficar 30 mais 0,012. Então, essa régua vai aumentar um pouquinho. Isso aí deu muito problema quando vieram trilhos de trem da Alemanha, às vezes por com a mesma dilatação,
que acontecia? Chegava que a variação de temperatura muito maior, ele se encontrava e acabava danificando os trilhos de trem, né? É muito feito isso também em concreto, né? Deixando o espaço para a dilatação em pisos. Número 3. Um fio de alumínio de coeficiente de dilatação linear 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 é aquecido e sofre uma variação de 0,1% do seu comprimento inicial. Determine a variação de temperatura capaz de provocar tal variação de comprimento. Pessoal, ΔL é 1% de L0, aliás, 0,1%. 0,1 dividido por 100 vai dar 1 vezes 10 menos 3 L0. ΔL, L0, alfa, Δθ. Agora só substitui os valores, corta os L0, né? Sempre tem aquela sensação de faltar dado, mas não falta. Corta L0. Δθ, 40 graus Celsius, para variar 1%. Ok, pessoal? Dando continuidade, vamos fazer o exercício, a aula 34. Pessoal, vamos fazer agora a aula número 34. Número 1. Uma calça exposta ao sol tem uma placa de... Nossa. Olá, pessoal, dando continuidade, vamos fazer a aula 34. Uma calçada exposta ao sol tem uma placa de concreto alfa igual a 12,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Área 4 metros quadrados a 20 graus Celsius. Determine a área dessa placa quando a temperatura atinge 30 graus Celsius. Delta A 0, beta, delta θ. Só que dá o coeficiente de dilatação linear, ele não dá o superficial. Então, beta, 2 alfas, delta A 0, 2 alfas, delta θ. 4 vezes 2 vezes alfa, 12,5 vezes 10 a menos 6, e a diferença de temperatura final menos inicial, 30 menos 10. Variação da área, 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então vai ser A menos A0, a área vai ser a área inicial, área final, área inicial, mais a variação da área. 4 mais 0,001, certo? 10 a menos 3. 4,001 metros quadrados. Agora, número 2. Um cubo de bronze com alfa, coeficiente de dilatação linear, 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, e a aresta, né, lado 10 centímetros. A 10 graus Celsius sofre um aquecimento e atinge temperatura final de 60 graus Celsius. Determine a variação do volume desse cubo de bronze. ΔV, V0, gama, Δθ. Gama, 3 alfa. Só que, quem que é o volume? É a aresta ao cubo. Lado vezes lado vezes lado. A ao cubo, 10 ao cubo. Então, ΔV, 10 ao cubo, vezes 3 alfa, que é 3 vezes 20 vezes 10 menos 6. Variação de temperatura final menos inicial, 60 menos 10. ΔV, 3.000 vezes 10 a menos 3. Ou 3 centímetros cúbicos. Tá bem, pessoal? Eu vou passar depois os adicionais para vocês estarem realizando. Aquele abraço e se cuide.